Bom dia, pessoal. Meu nome é Edson Santana, eu sou Pre-Sales Expert na Logicalis, trabalhando nas oportunidades de 5G com um foco bem forte, principalmente na área de Core. Falando um pouquinho sobre a minha experiência prévia com Core de dados e redes de operadoras móveis, eu venho trabalhando aí desde 2001 nessa área. Trabalhei quase 8 anos na Nokia Networks, com Packet Core. Depois eu trabalhei quase 12 anos na Cisco, dando continuidade também nos trabalhos na área de Packet Core. E ingressei recentemente na Logicalis com o foco aí nas oportunidades de 5G e principalmente nos pontos referentes ao Core. E também um pouco sobre a parte de redes de acesso. Falando um pouquinho sobre a evolução na linha do tempo aí das redes móveis, a gente, enfim, começou lá no que a gente chama de 1G, né? Aqui no Brasil a gente teve o uso muito forte da tecnologia AMPS, que era a época que a gente tinha aqui operadoras como a Telerge, no Rio de Janeiro, Telesp, em São Paulo, que utilizavam a tecnologia analógica para redes de celular. E aí isso foi evoluindo, enfim, 2G e principalmente no 3G. Já em 2012, 2013, as operadoras aqui no Brasil começaram a implementar as primeiras redes 4G. Hoje ainda existe o uso da rede 3G nessas operadoras, principalmente para a parte de serviços de voz, por exemplo, com a tecnologia de Circuit Switch Fallback. Então, o 4G ele já é muito utilizado e o 4,5G já é muito utilizado aqui no Brasil pelas operadoras móveis, principalmente para serviço de dados, né, o que a gente chama de Mobile Broadband. E a gente vê agora aí, com o leilão da Anatel, já as operadoras se movimentando para a aquisição de um core novo para atender a tecnologia 5G, assim como também se movimentando com os vendors de acesso para fazer testes de rede 5G. Enfim, a gente já tem, acho que praticamente todas as operadoras aqui no Brasil já testando a tecnologia 5G, e com o leilão aí da Anatel por vir, essas operadoras já estão se movimentando para solicitar propostas, enfim, para que elas possam implementar o Core 5G SA, que é o 5G Standalone. Falando um pouquinho sobre como que vai ser essa evolução no que diz respeito ao core da rede, ou seja, aquilo que não é a parte de acesso das antenas. No 3G você tinha a figura aí de elementos dos gateways, né, que a gente chama, gateway GGSN, gateway SGSN. Esses elementos eles eram válidos lá na rede 2G, na rede 3G, e quando veio o acesso 4G, esses elementos eles evoluíram, o SGSN para um elemento chamado MME, que é o Mobility Management Entity, que controla a sua movimentação dentro da rede 4G, e a evolução do GGSN para o que a gente chama de P-Gateway. Uma grande diferença da tecnologia 3G para o 4G é que no 4G a rede ela passou a ser 100% uma rede Packet Switch, uma rede IP. No 3G, você ainda tem a separação do que é Circuit Switch, que é onde rodam os serviços de voz no 3G, e Packet Switch, que é onde rodam os serviços de dados, ou seja, acesso à internet, WhatsApp. No 4G, o Circuit Switch ele deixou de existir e virou tudo Packet Switch, virou tudo IP, 100% IP. Então, por exemplo, no momento em que as operadoras começaram a implementar a voz sobre 4G, que é o que a gente chama de voz sobre LTE, esse serviço de voz ele tem que ser um serviço similar ao VoIP, né? Voice over IP, né? Só que é utilizando a tecnologia de AMS, enfim, definida também pelo 3GPP, para que você possa oferecer serviços de voz
em cima de uma rede IP. Por isso que eu falei lá do Circuit Switch Fallback, que a maioria das operadoras hoje, desde que implementaram 4G e continua assim, optaram por manter o serviço de voz na rede Circuit Switch do 3G. Aqui é um slide que detalha a primeira evolução aí do 4G tradicional, sem a separação do plano de controle e plano de usuário, para um 4G com o CUPS, que é o que a gente chama de Control User Plane Separation. A evolução disso, a gente costuma dizer que o CUPS no 4G é o primeiro passo para a evolução para o 5G, porque no 5G SA, essa separação de plano de controle e plano de usuário, ela já é nativa na arquitetura do 5G standalone definido pelo 3GPP. Então, no 5G standalone, a gente tem o elemento que se chama SMF, que é o Session Management Function, que ele faz o quê? O trabalho de controle. Então, você vê aqui que numa rede, num exemplo de rede convergente, eu passo a ter no mesmo elemento o S-Gateway de controle da rede 4G e o SMF, que é o elemento de controle na rede 5G. O mesmo vale para o plano de usuário. A gente tem o User Plane aqui, que é o User Plane ainda da rede 4G, ou seja, seria o P-Gateway U, e o UPF, que é o User Plane da rede 5G SA. Então, esse exemplo aqui da direita é o exemplo de uma rede convergente, para esse caminho que as operadoras existentes que já têm uma rede 4G, elas irão seguir, para uma solução convergente que elas consigam suportar as duas tecnologias, tanto a tecnologia de 4G, como também a tecnologia de 5G. Aqui falando um pouquinho das caixinhas definidas pelo 3GPP para o 5G standalone. Mais uma vez, aqui o foco é o core, então a gente tem como elementos que substituem aí o core do 4G, a gente tem o AMF, que é o Access Management Function, que vem a ser o elemento que substitui o que era o MME do 4G. O SMF, que é o Session Management Function, que substitui o S-Gateway de controle da rede 4G. E o UPF, que é o que cuida da camada de plano de usuário, que ele vem a substituir o User Plane na rede 4G. Como base de dados, a gente tem como principais elementos o AUSF, que é a parte de autenticação de usuário da rede 5G. O DM e o DR são as bases que guardam o perfil do assinante, ou seja, as credenciais do SIM card do assinante, quais os usos, quais as redes de dados que aquele usuário vai poder utilizar, enfim, toda a parte de perfil de usuário é armazenado no UDM e no UDR. O NSSF é um elemento novo, não obrigatório, mas é um elemento novo para a implementação do que a gente chama de Network Slice no 5G, que também é uma grande diferença do 5G comparado ao 4G, que é onde a operadora vai conseguir dedicar fatias de rede por usuários específicos. Então, por exemplo, a operadora vai poder criar um network slice para dedicar aquela fatia de rede para um cliente, por exemplo, como Coca-Cola. Um outro network slice para dedicar para a GM, por exemplo, para aplicação de carro conectado, onde o carro da GM vai sair de fábrica já com o SIM card 5G, e sempre que o carro estiver na rua, ele vai usar a rede 5G, utilizando aquele slice de rede específico definido pela operadora para a GM. O BSF é o Binding Service Function para serviços de AMS, ou seja, serviços de voz. O NEF é o que a gente chama de Network Exposure Function,
é um elemento de APIs para integração com aplicações externas que precisem, de alguma forma, fazer consulta a alguma informação da rede 4G, por exemplo, especificamente de algum usuário, onde aquele usuário está localizado, enfim. Esse tipo de informação ela é solicitada através do Network Exposure Function. O NRF é o elemento, é o repositório, Network Repository Function. Todas essas caixinhas, elas sempre que são que entram na rede, que elas são ligadas e conectadas à rede, elas se registram no NRF e o NRF controla todas essas caixinhas para saber exatamente quais são as caixas que estão no ar, por exemplo, quais network slices um determinado SMF, um determinado UPF estão responsáveis por. Então, o NRF faz todo esse tipo de controle. O CHF é o elemento novo definido pelo 3GPP para toda a parte de bilhetagem, ou seja, toda a parte de cobrança e charging é feita a partir do CHF. Vou aproveitar um pouquinho o tempo também para falar sobre a evolução da rede de acesso. Então, o que a gente tinha nas redes móveis até então eram tradicionalmente redes de acesso distribuídas, ou seja, as anteninhas, várias antenas e o equipamento que a gente chama de baseband unit instalado ali junto com cada uma dessas antenas. Numa primeira tentativa aí e até bem sucedida nos Estados Unidos, existe muito isso, foi o que eles chamam de farm, que é fazenda de BBUs em um data center, um escritório central. Então, eles passaram a instalar as antenas sem o baseband unit instalado fisicamente junto com a antena, e através de acesso fibra, eles passam a conectar o que a gente chama da interface CPRI, entre a antena e até a BBU que está instalada em um determinado data center central. E isso facilita muito, por exemplo, atualizações de software, manutenção também, porque você tem as BBUs todas instaladas em um escritório centralizado. Enquanto que se você olha para o modelo tradicional, você precisa fazer uma manutenção na BBU, você tem que ir até a antena e fazer essa manutenção lá na antena. E aí, o que a gente tem aí de uma grande evolução e um paradigma muito grande é o que o Open RAN está trazendo aí também com a utilização, alguns chamam de Cloud RAN, que é a virtualização das funções da BBU, o que permite você fazer uma distribuição maior das funcionalidades, tanto de BBU, como também do que a gente chama de Centralized Unit, que é a CU, e a Distributed Unit, que é a DU. E isso vem muito assim de mãos dadas com a evolução também para a rede 5G. Então, você tem, por exemplo, o EMBB, que é o Enhanced Mobile Broadband, que é o serviço de banda larga da rede 5G. Você tem, por exemplo, aqui nesse exemplo, você tem um UPF que ele está mais centralizado num data center central, e aí você pode colocar UPF, que é a camada de user plane, como eu falei no slide de arquitetura do 5G SA, mais próximo da Centralized Unit. Com isso, você diminui principalmente a latência e traz para o usuário final uma qualidade de experiência de uma navegação, enfim, de um uso de sei lá, um vídeo streaming. A experiência do usuário, quando você traz o UPF para mais perto da antena, a experiência do usuário vai ser muito melhor, porque você acaba diminuindo bastante a latência.
E aí o 5G ele traz um outro use case, que é o Ultra Reliable Low Latency, que é esse URLL, que vai ser utilizado, por exemplo, para serviços como carro conectado, como operação, por exemplo, operação mesmo remota, e para isso você precisa de uma latência muito baixa. E aí o exemplo que ele dá, ele já não coloca mais o user plane próximo da centralized unit. Ele leva o user plane para mais perto ainda da antena. Aqui nessa caixinha amarela você vê o que é efetivamente o rádio físico, né, junto com a antena. Então você notem que a diferença aqui do use case de Enhanced Mobile Broadband para o de Ultra Reliable Low Latency é justo a proximidade do user plane à antena. Então, para garantir a latência mínima aqui necessária para esses serviços de Ultra Reliable Low Latency, você consegue garantir essa latência levando o user plane mais para próximo da antena. E aqui nesse caso, mais para próximo do que a gente chama de Distributed Unit, né? Falando um pouco sobre a Logicalis, a gente trabalha aí já há bastante tempo com operadoras 3GPP, ou seja, as operadoras que seguem aí as tecnologias 3GPP para o 3G, 4G e agora dando continuidade para o 5G. E aqui alguns exemplos de grandes parceiros que a gente tem nessa área, inclusive o próprio TIP, também estamos conversando com o TIP sobre o uso do Magma como uma opção de Deep Packet Core. E a gente tem vários outros parceiros na área de core também, como a Microsoft, Cisco, como Oracle, como a HPE para a parte de base de dados. Enfim, o papel da Logicalis como integradora é importantíssimo, justo para a gente conseguir montar esse Lego. Então, esse aqui é o nosso laboratório, que ele já existe, já está no ar, e a gente está fazendo o upgrade agora nele nos próximos meses. Hoje nós temos algumas funções de rede da Oracle rodando no nosso laboratório, mas a nossa ideia é trazer servidores novos da Cisco e da Dell para que a gente possa levantar as funções de rede de todos esses parceiros que a gente tem, como o HPE e Enea para a parte de base de dados, como o Oracle para a parte de sinalização, e como Cisco e Microsoft para a parte dos gateways de dados. Notem que nesse momento a gente ainda tem aqui como substituindo o acesso 5G, a gente tem um gerador de tráfego, mas a gente já está em discussões com a Parallel Wireless e com a AirSpan para trazer um Open RAN para dentro do nosso laboratório. Então, nesse ano, o nosso foco é o Core 5G, e no iniciozinho do ano que vem a gente pretende começar a trazer as soluções de acesso para que a gente possa ter dentro do nosso laboratório uma solução fim a fim, best of breed, multivendor, que inclua não somente os elementos do Core 5G SA, como também os elementos do acesso, e aí seguindo as premissas do Open RAN. Era isso que eu tinha para falar hoje. Agradeço aí a participação no fórum do TIP e espero que eu tenha a oportunidade de falar mais vezes por aqui. Obrigado.